Eu quero falar sobre esse cidadão Lianco, que fala eu sou assim, eu sou assim. Ele quer ser um justiceiro no futebol. Ele pode? Salve, salve galera! Voltamos com mais um giro de notícias com as últimas informações dos bastidores do tricolor paulista. Peço agora seu like para ajudar o nosso trabalho e que se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. E no final do vídeo eu volto com as últimas informações sobre a saída de Caleri do tricolor. Já iniciando a semana para vocês terem na agenda de vocês. A diretoria do São Paulo vota amanhã aquele lance do déficit e do balanço definitivo do São Paulo. E aí eu acho que vão surgir mais informações, mais detalhamentos, mais matérias sobre isso. Então já se preparem aí o fígado. Vocês vão ver que vai incomodar. Vai ser aquele negócio da chatice que é essa questão. Mais do que a gente já saber que os números foram horrendos. São Paulo que teve aí, como eu falei para vocês, um faturamento de 733 milhões de arrecadação e um déficit de 287 milhões. E a gente vai bater lá na casa dos 970 milhões de déficit total do São Paulo, para a gente elencar aí nas coisas, tá? Só a título de comparação, quando a galera fala, não dá para fazer, futebol brasileiro não é possível, que coisa horrível. Sim, foi horrível, injustificável e sem dar nenhum tipo de atenuação para a situação. O Atlético Mineiro foi lá para os seus 1,5 bilhão, o Corinthians está indo para os seus 3 bi, o Flamengo gastou 400 milhões também ano passado. A gente vai somando os cenários todos, o Santos está aí também com um gasto absurdo, o Botafogo batendo 1,4 bi. Ah, mas ele tem dono. Amigo, é o clube. É o clube. Se ele falir e se ele for pro buraco, essas coisas têm que ser pagas de alguma forma. Ah, mas é a SAF dele lá. Não é tão simples assim. O buraco é mais embaixo. Então sempre lembro. Dá uma olhada no entorno, dá uma olhada em volta para você ver as coisas. Os cenários em si do São Paulo comparado com outros clubes como Palmeiras e Flamengo, por exemplo, é péssimo, é terrível, é horrível, dá até vergonha. Mas o cenário global do futebol brasileiro também não é assim, e a gente tem que ter muito cuidado na avaliação internacional, muitos outros clubes. Calma na hora da avaliação como um todo, o São Paulo tem que corrigir, e 2025, como eu falei no início do vídeo, parece que a gente vem tendo uma planificação mais digna e decente sobre a questão da realidade das coisas. Tranquilo? Sorteio da CBF vai ser feito aí nessa semana. A gente vai transmitir no blog do São Paulo. Provavelmente vou abrir uma live, se Deus quiser, se nada acontecer de errado. Também quero abrir live, como eu fiz o sorteio da Libertadores, fiz o sorteio da Copa do Brasil do ano passado. Quero ver se eu faço com vocês esse ano também. A gente abre aí, faz 1 horinha de sorteio, troca ideia, bate papo em live, e live mesmo, ao vivo. Aí a gente fica conversando, jogando conversa fora, avalia os adversários, dá aquela curtida e aquela brincada. Que mais? E o São Paulo aí, publiquei a tabela do Campeonato Brasileiro no sãopaulo.blog. O São Paulo está em 14º lugar, com 2 pontos, 0 gols marcados, 0 gols sofridos. O São Paulo é o primeiro time fora dos outros times que perderam algum tipo de jogo. E os líderes do campeonato têm 4. Então, em tese, se você for avaliar o contexto geral, a gente está 2 pontos dos líderes, mas ao mesmo tempo com muita coisa para corrigir, muita coisa para acertar. Lembrando que cada ponto no Campeonato Brasileiro é valiosíssimo. Sim, valiosíssimo. Precisamos ter uma frequência decente, contínua, regular de pontuação para que a gente possa almejar pelo menos classificação para a Libertadores no ano que vem de novo, que é o mínimo que a gente espera do time do São Paulo, para que o São Paulo tenha, no final do ano, uma boa premiação, a gente tenha uma boa audiência ao longo do campeonato e a gente possa ter uma grana no final do ano. Lembrando que esses são os critérios para os valores recebidos de premiação no final do ano, com base em audiência e colocação. Então é fundamental ir bem no Campeonato Brasileiro, porque Copa a gente sabe que pode ser tudo. Zenqueta, mas daí a gente chegou nas finais das Copas. Tá ótimo, lindo. Aí nós vamos comemorar e a gente avalia lá na frente. Mas até chegar lá, a gente precisa ter a noção concreta de que a gente precisa ir esticando até conseguir chegar no limiar de todas as competições. A gente ainda tem 18 jogos até o final do ano, 18 jogos até o final do ano, até o meio do ano, quando tem a pausa. Então a gente precisa avaliar com muito cuidado e com muito carinho o que temos. Porque já perdemos jogadores importantes que ainda ficarão fora para esse jogo do Alianza. E para mim a avaliação é jogo a jogo. E fundamental, dar oportunidade para quem é jovem, para quem tem lenha para queimar, para os meninos. Porque são esses meninos que vão poder sustentar, com a gente não fazer grandes investimentos,
E sim, eles têm qualidade, eles têm talento, a gente precisa passar mais confiança para eles no final das contas. O Rafael chegou aí, como eu falei, ao 8º jogo de clean sheet, fez uma grande apresentação, foi elogiado até pelo Cuca. O São Paulo teve um bom jogo aí com o Marcos Antônio, sistema de zaga também decente, o São Paulo vem se encontrando, o Cédric também vem saindo um grande jogador. Por isso que eu falo, às vezes apostar em alguns veteranos com contratos de produtividade ou com contratos mais baixos vale a pena. Talvez seja uma alternativa, como eu já falei, para a posição de meio de campo ou para outras situações que o São Paulo tenha mais emergência de contratar. O setor de zaga me parece tranquilo, as laterais agora me parecem robustas. O São Paulo tem no seu setor de meio de campo boas peças para poder jogar, mas falta ali, de repente, um jogador com mais liderança para poder fazer as coisas. Ou então decide logo e vamos seguir com a base, vamos apoiar e é isso aí mesmo, e um abraço. O Zubeldia não pode também. O Lianco é o novo Felipe Melo. Eu não tenho problema nenhum em falar do Felipe Melo também. O Lianco falou aí na entrevista que a gente mostrou. Eu sou assim mesmo, vou fazer tudo pelo Galo, tal. E o Zubeldia não pode fazer pelo São Paulo? O Lianco distribuiu pancada mais uma vez. Mas o árbitro tá lá para expulsar o Lianco. Nós estamos aqui falando que o Lianco deveria ter sido expulso. E aí a gente inverte a situação e critica o Zubeldia quando criticaram tem que ser o Lianco. Assim, o contexto do Zubeldia, ninguém tem nada a ver com isso, se ele tá pressionado ou não. Não é problema da arbitragem. Ô, Ivan, mas o cara tá desesperado. Mas se todo mundo fizer a mesma coisa, o que nós vamos acompanhar no Brasil? Mas já virou zona. Mas então, beleza. Então o que você tá... Já virou bagunça. O que você quer? Uma anarquia? Mas já virou. Então... Já virou, Ivan. então... Diante do que aconteceu nesse domingo, é muita coisa. É pertinente, assim, é pertinente a reclamação. Ele deveria reclamar, ele reclamou, só que não se resolve as coisas. Ou você acha que invadindo o gramado, o árbitro vai falar, opa, peraí, não invade não que eu vou mudar a minha decisão. Não vai, cara. Mas o cara não fica existe indignado, Ivan. Não, eu entendo isso, só que ele... Tá louco, só que ele tem que ter equilíbrio, cara. Ele é importante no banco de reservas. Eu entendo isso também. Uma coisa é ter o Zubeldia, outra coisa é ter o Marcos Berno, mas aí, se tudo pode, vai entrar na lista da bagunça que você tá falando do futebol. O próximo é dar um tapa no árbitro. Virou uma zona. Mas por que o Lianco pode? Mas o que cara o Lianco vai pensar fez? Isso? Pô, o Lianco tava distribuindo pancada o jogo inteiro. Ele Tudo bem. Ferreirinha. Nós temos que cobrar a arbitragem que expulse o rapaz. Mas aí... Não, peraí. Mas aí, por que o Ramon Abel também não tá nessa lista aí do presidente da Cobraf? Sei lá. Sabe por que ele não expulsou? Sabe por que ele não expulsou? Porque a arbitragem no Brasil é caseira. Não, o Ramon Abel é caseiro. Entendeu? Ela é caseiro. Ela é caseira. Aliás, ele é um juiz de São Paulo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil do ano passado, lá em Minas Gerais. É o mesmo juiz. Ramon Abel é um árbitro caseiro. Caseiro. Mas o Lianco fez por onde ser expulso. Ô, Rodrigo Sintra, põe na lista também o Ramon Abel. Põe na lista esse juiz. É catarinense, né? Federação Catarinense. Eu até entendo a revolta do treinador no banco de reservas, mas poderia aparecer um dirigente, o Muricy. Porque se um dirigente é expulso... Mas ele tá sozinho, Ivan. É claro. Quando é que a gente vê o Muricy se pronunciando, o Júlio Casares... Júlio Casares só na semifinal do Campeonato Paulista. Eles apareceram para reclamar da arbitragem. Belmonte e o Júlio Casares. Exato. Os dois. Exato. O Júlio Casares só aparece na boa, cara. Porque é o seguinte... Para receber Rames Rodrigues... Porque é o seguinte, o Zubeldia invadiu o gramado, ele foi expulso, o árbitro não mudou a decisão dele, o Lianco não foi expulso e o Zubeldia tá fora do jogo contra o Cruzeiro. Eu sou solidário ao Zubeldia. Eu sei que você é sangue quente, só que eu tô aqui pra ser o seu equilíbrio. Não, você também tem sangue Eu deveria ser seu auxiliar. A voz da ponderação está aqui do meu lado. Eu tô aqui pra ser o seu equilíbrio. Eu também gostaria de chegar lá e falar um monte pra arbitragem, mas eu não posso. Eu sei, Ivan, mas o que aconteceu ontem é muito grave. Eu sei, mas pra deixar qualquer um revoltado. Claro. Quando o Zubeldia saiu correndo, eu pensei em duas coisas. Ou ele vai dar um soco na cara do Lianco, ou ele vai arrancar do bolso do tal do Ramon Abel o cartão vermelho e vai dar pra ele. Ô, Bernardo, hoje, todos os São Paulinos que estão assistindo a gente estão aplaudindo você e me xingando. Porque eles gostariam de fazer exatamente o que o Zubeldia fez, ou pior. Só que aí eu não vejo o futebol dessa forma. Porque não vai mudar. Não vai mudar. Eu entendo. O futebol não é algo separado da sociedade. Então, na rua, você não pode fazer isso. Exato. Você não pode fazer isso na rua, você não pode fazer isso no campo de futebol. Só que os erros de quem comanda a arbitragem
no caso, no campo, né? Ou seja, o árbitro de campo, assim, eles ocorrem em profusão. Então o técnico olha e fala, peraí, eu treino meu time uma semana, Sim. eu tô sendo ameaçado de Sim. demissão, é o caso do Zubeldia, que tá pressionado pra caramba. E, pô, eu vou assistir a isso e ficar quieto e aplaudir a arbitragem? Exatamente, sendo que o time dele foi tirado da final do Campeonato Paulista por conta de um erro de arbitragem. Então, o cara não aguenta mais, cara. Sim, eu entendo isso. Cara, não mas aguenta quantos mais. profissionais não aguentam mais? Boa parte deles. Eu não aguento tanta coisa na nossa sociedade, mas eu não posso sair fazendo o que eu quero. Tudo bem, Ivan, tudo bem, mas o que aconteceu, repito, não estou dizendo que o que vale no campo de futebol tem que valer na rua, não é isso. O futebol está inserido na sociedade. É tudo o mesmo contexto, né? Mas quando ele vê o Lianco ainda dando uma entrevista dessa, em que ele fala, não, eu sou assim, eu vou fazer isso. Não, é que eu entendi que quando o Lianco fala isso, é pela expulsão, do tipo assim, eu sou um cara intenso mesmo. Ou seja, eu posso meter a porrada em todo mundo que não vai acontecer nada. Então, por isso que a gente tem que olhar pra arbitragem. Ele bate pra caramba. Mas ele continue batendo. Bate pra caramba. Continue batendo. O Lianco é um jogador muito viril pra dizer o mínimo. E que continue batendo. O problema é que o árbitro é conivente. Então nós precisamos olhar pra arbitragem. Eu acho que o torcedor de São Paulo... Quem vai cobrar o árbitro? Eu só acho que é o ser a seguinte... torcida independente da arquibancada e espancar o Ramon Abate-Abel? Eu acho que os torcedores eles precisam olhar pros presidentes. Vocês aceitam isso? Tá certo, você tá certíssimo. Os caras votaram no Edinaldo. Não tem discussão, mas o que tá acontecendo no campo é uma vergonha. Os caras estão mudando o resultado de jogo, Ivan. Sim, mas não começou hoje, Bernardo. Não começou hoje, mas ontem foi uma quantidade. A gente vai ficar o programa inteiro de falar mesmo. Exatamente o que... Falando sobre a arbitragem. Eles poderiam ter feito isso. Bernardo Ramos, isso acontece há um bom tempo. Não tem como a gente estabelecer uma manifestação gigantesca. Os presidentes poderiam se unir e falar o seguinte, a gente não aceita mais. Eles aceitam. Quando o clube minimiza a ausência dele no banco, minimiza também a importância dele. Ele tá no campo de jogo com os caras. Mas o Muricy, que era chato pra caramba, já falou sobre isso também. E ele condena esse tipo de ação do Zubeldia. Que assim, ok, irrita mesmo, irrita quem tá em casa, irrita quem tá no campo, irrita o treinador, ele tá pressionado. Então assim, existe muita coisa envolvida. Agora, você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Senão vira baderna. Não dá pra gente achar que é um comportamento natural o cara invadir o campo. Porque então, já pensou se o treinador do esporte invadisse o campo? Mas aí ele joga pra torcida, ele dizendo a torcida tá do meu lado. Eu acho que é assim. Já pensou se o treinador do Cruzeiro invadisse o campo? Eu tenho empatia. Eu sou solidário ao Zubeldia. Mas o Zubeldia podia fazer o quê? Dar um soco, entrar no campo e dar um soco no Lianco? Não fez isso, ele tava indignado. Gente, o Zubeldia é um técnico que pra mim está sendo injustamente pressionado, tá? Ele precisava desse resultado. O São Paulo estava jogando melhor no primeiro tempo do que o Atlético Mineiro. Mas não é assim. A diferença vai ser as competições que vai ter pelo meio, entendeu? Esse é o grande problema dos times brasileiros. Isso. Quando começa agora a Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana. E tem 4 que vão para o Mundial de Clubes. Então, esse é o problema que vai ser, entendeu? Aí é que você vai ver quem é que vai ser quem no campeonato. Que é difícil estar falando agora. Porque essas competições não é fácil, né? E o grande problema do futebol brasileiro é o plantel que o time tem que ter para ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque não só pelo Campeonato Brasileiro, mas pelas outras competições, né? Porque tem técnico que começa a poupar, igual o Vasco poupou, né? Contra o Corinthians. Para mim é surpresa isso, né? Mas eu acho que o que vai fazer a diferença é essas competições que tem no meio e aí os técnicos têm que trabalhar bem, principalmente o plantel, né? Então a gente tem que olhar o plantel. Posso lançar uma pergunta só? Nossa. Em cima do que o Muricy falou, vai ter esse Mundial, Muricy, né? Então vão 4 clubes, desses 4, 3 nós colocamos como favoritos. Vamos citá-los aí. Flamengo, o Palmeiras, Botafogo e o Fluminense. Nós colocamos 3 como os favoritos. Você acha que pode, por causa disso, pintar um campeão novo, uma surpresa lá no final? Porque os outros times vão ficar um mês sem jogar. É bom explicar isso, né? Porque para o campeonato. Para o campeonato. Sim. E 4 clubes vão ficar lá batendo cabeça no Mundial, pegando pedreira. Claro. E 16 clubes vão ficar treinando aqui. Isso faz muita diferença, E essa parada, Maurício, desculpa, essa parada aí
de um mês praticamente, fez com que todos os campeonatos estaduais fossem atropelados. Se jogou demais, porque tem esse um mês que para tudo. Então, os próprios estaduais tiveram dificuldade. Os treinadores tinham que dar um jeito de jogar, mas às vezes joga a cada 2 dias e meio. Claro. E por causa desse Mundial, né? Mas você acha que pode aparecer uma surpresa? Tipo, time forte, organizado, Bahia, o Inter que não vai pra lá, sabe? Algum outro time forte. Fortaleza. Hã? Fortaleza, o Atlético Mineiro que também não vai. Vai ficar vários times bons aqui, entendeu? Então você acha que pode pintar uma surpresa? Eu acho que pode, sim. Eu acho que pode pintar, sim, porque essa competição vai tirar bastante, né, os times que estão lá, vai tirar bastante da competição nossa, que os times vão estar preparados. O desgaste é grande. São Paulo tem time bom e não tem elenco, você coloca ele assim, não é que não tem elenco, mas ele se encaixa mais ou menos nesse perfil que estamos falando, tipo Corinthians, ó, se tiver o Oscar jogando, tiver o Lucas, Caleri bem, você tem um ótimo time. O nosso plantel, todo o plantel nosso tem um bom time. Nós temos bons zagueiros, por exemplo. Nós temos bons laterais agora, que nós não tínhamos, temos agora. Meio campista, nós temos um bom time. Né? Claro que não temos muitos jogadores, porque a parte financeira de São Paulo, todo mundo sabe que é difícil estar contratando. E não é só São Paulo, vários times têm problema de plantel. E vai ter problema no Campeonato Brasileiro, entendeu? Exato. Mas a diferença é essa. Quando a gente perde, por exemplo, esses 2 jogadores nossos, eles são diferentes demais. Então o clube o time vai sentir um pouco, né? Claro. Eu acho que se falou pouco do São Paulo. Se falou de vários times, o São Paulo, como disse, não pode o técnico ser expulso quase todo dia, né? Mas se você olhar com carinho o plantel nosso, nas posições, nós temos bons jogadores. Né? Nós temos bons jogadores e temos 2 que são muito diferentes. Olha aí, quais são esses 2? Que é o Oscar e o Lucas. Vocês estão muito diferentes, né? E o São Paulo tem um diferente também, como é outro time, né? É outro time. É outro time, é time para brigar lá em cima. Isso, claro. É que parece que não se dando conta, né, com o São Paulo, quando estamos ele um pouco de lado, às vezes até é bom. Tá olhando com carinho outros times, mas o São Paulo completo é um time forte. Sim, competitivo. É um time competitivo, claro. Já mostrou, chegou na Libertadores ano passado, o Botafogo ganhou do São Paulo nos pênaltis. Chegou também contra o Atlético na Copa do Brasil. É um time e tá com o técnico, tá repetindo o mesmo técnico, entendeu? Tá há mais tempo no clube, tá conhecendo o futebol brasileiro, porque a grande dificuldade que eu percebo, né, nos técnicos que vêm de fora é o conhecimento. O Crespo também teve dificuldade na sequência, por isso, porque não conhece o futebol brasileiro. O Zubeldia também tem um pouco de dificuldade, né? Agora que ele está começando a conhecer o futebol brasileiro, que não dá para poupar o futebol. A gente quase teve um problema sério quando o Crespo estava, que a gente começou a poupar no brasileiro e quase a gente caiu, cara. A gente bateu lá embaixo, porque o Campeonato Brasileiro não perdoa. Não dá para ficar esquecendo o Campeonato Brasileiro. E por isso que eu falo que essas competições que vêm agora, Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, é que nós vamos começar a ver quem é quem. E o Zubeldia te escuta, Muricy, com toda a experiência que você está lá, porque às vezes o técnico fica meio enciumado. Mas acontece que eu estou há 4 anos nessa função e já passei com vários treinadores. Isso. Né? E nunca tive problema com ninguém. Por quê? Porque eu me posiciono. Né? O Zubeldia, o primeiro dia, foi igual aos outros. Primeiro dia, aqui o Zubeldia, é o seguinte. A minha função aqui é ser o cara que vai fazer meio campo entre diretoria e a comissão técnica, né? Você é o técnico, você escala e tem mais uma coisa, no meu contrato tem uma cláusula que pode ser todo mundo treinador, menos eu. Você fez questão disso? Claro, porque senão não dá certo, porque... Já deve ser difícil pro cara chegar da Argentina, um cara novo, olhar pro lado e falar, Mas por quê? Porque eu sei como é que é o futebol. O futebol tem aqueles momentos difíceis que sempre tem a tentação. Sempre tem, né? Até jogadores, na última vez, jogadores me chamaram e falaram, você que conhece o time, não sei o que. Eu falei, não, eu não quero mais ser treinador. Se você não fizer isso, você perde a confiança. Então, por exemplo, o Zubeldia, converso com ele todos os dias. O Dorival também fazia. Então, eu tenho essa facilidade porque eles têm confiança. Hoje eu fiquei com ele, fui lá na sala dele, conversar com ele um tempão, porque ele ficou nervoso, né? Porque ele é muito nervoso. O São Paulo está perto de perder um dos seus principais jogadores do atual elenco. Caleri concedeu uma entrevista para o portal de notícias argentino, onde afirma que vai deixar o clube em breve. Apesar de estar em uma má fase, Caleri é líder e é capitão do time, certamente sua saída seria muito sentida por todos.
O argentino foi importante para a conquista da Copa do Brasil em 2023. Seu grande sonho vestindo a camisa São Paulina era justamente a conquista de pelo menos um título importante. Os principais interessados em contar com o camisa 9 São Paulino são River Plate e Boca Juniors, os maiores clubes do futebol argentino. No entanto, os planos de Caleri são outros. O jogador tem desejo de retornar à Argentina, mas para jogar em um outro clube. No curto prazo vou voltar ao futebol argentino. Quando saí do All Boys prometi à minha família que voltaria para o clube do meu coração. Estou ansioso por esse dia. Quero que meu avô me veja com a camiseta dos All Boys, iniciou dizendo o centroavante para a Fox Sports da Argentina. Voltarei ao futebol argentino e me aposentarei no All Boys, que é o clube do qual sou torcedor. Tenho que devolver um pouco do que o clube me deu durante 12, 13 anos, concluiu o camisa 9 São Paulino. Caleri é do tipo de jogador que reconhece o clube que abriu as portas do mundo do futebol para sua carreira e, assim como Lucas, ele quer retornar ao seu clube de origem. E aí, torcedor, falando sobre o atual momento delicado de Caleri no São Paulo, deixe a sua opinião nos comentários. E para você que chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de acessar o link abaixo e aproveitar os últimos dias da oferta de lançamento do único e-book que conta a história completa do São Paulo. Das origens aos dias atuais, corra que a oferta está chegando ao fim. De R$ 65,00 por apenas R$ 11,49 e faça parte você também da trajetória do São Paulo.